gente está acostumado com o tetragramaton, que tem tetra como um prefixo. Se trata então de 4 tons de gravidade. 4 tons de gravidade se refere à base do campo eletromagnético. Isso se traduz na anatomia esotérica, que fala dos 7 corpos. Essa anatomia, ela se usa de formas geométricas básicas. Ela se usa do triângulo e do quadrado, correto? Então nós temos 7 corpos, sendo 4 deles corpos de base, como a base de uma pirâmide, corpos elementais, e acima temos uma tríade, um triângulo, representando 3 corpos superiores, 3 corpos substanciais. Esse corpo substancial de 3 tons e um corpo elemental de 4 tons. Então, o tetragramaton, que a gente conhece como nome sagrado, que é bastante presente na cultura judaica, mas que também está presente em outras culturas, por exemplo, o próprio Egito, pois a Câmara do Rei, ela contém as 4 letras que representam exatamente o tetragramaton. Esse tetragramaton se refere à constituição elemental dos nossos 7 corpos. Se refere aos 4 corpos principais, básicos. Esses 4 corpos básicos são o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral e o corpo mental. Só que esse mental, como ele é um corpo mais sutil do tetragramaton, da base quaternária, então ele também transborda na tríade. Então, um dos corpos da tríade, ele também é mental, assim como um dos corpos da tétrade. A tríade em cima e a tétrade embaixo. Esse corpo mental ele é dividido em 2. A gente tem o aspecto abstrato dele, que é o aspecto da tríade, do trigramaton, e a gente tem um aspecto concreto, mental concreto, no tetragramaton. Então, esse tetragramaton tem um corpo físico, que é o nosso corpo de carne e osso, né? É o corpo que está limitado às condições físicas, à lógica física, às leis da física. Não que os outros não estejam, mas que ele é o mais concreto, o mais limitado à rigidez física. Porque conforme a gente amplia um objeto físico e alcança a observação de suas partículas e continua ampliando, a definição tempo-espacial deste objeto vai se perdendo conforme se amplia. Isso por conta exatamente dessa sutilização do físico, que passa de massa para energia. E isso a gente vai entender na física quântica. Então é importante a gente entender o básico da filosofia por trás da física quântica. Já o energético, ele vai ser contrário ao físico, né? Inverso ao físico, por isso também chamado de duplo etérico, porque se o físico ele é totalmente limitado às leis da física, esse duplo etérico ele vai ter as suas limitações, só que de forma inversa. Então ele não vai estar limitado à rigidez matemática, mas pelo contrário, ele vai ser potência. Potência de energia. É por isso que se chama corpo energético. Depois a gente tem o corpo astral, que já começa então a alcançar o animismo, a clareza animista da consciência, né? Começa o astral, a parte energética começa então a ser
abstraída e começa a surgir então as formas, começa a surgir os desejos, as emoções, as intenções subconscientes. Então todo o plano subconsciente, todo o plano onírico dos sonhos e tal, ele já vai estar presente nesse corpo. Esse corpo astral, que tem como base o corpo energético, ou duplo etérico. E esse duplo etérico, por sua vez, tem como base o físico. Então perceba que a gente vai desde o mais denso, que tem a vibração mais densa, e a gente vai sutilizando. O próximo é mais sutil, o terceiro é mais sutil e o quarto é ainda mais sutil. Então eles são como notas musicais de um piano. Também é importante a gente entender como funciona a escala cromática de um piano e também a escala diatônica. O básico de música. O básico de música é fundamental. É harmonia, melodia e ritmo. Porque essa harmonia, melodia e ritmo é que vão ser então a ordem monádica. O que eu quero dizer com isso? Essa ordem monádica é a ordenação que virá dos tons mais sutis, dos tons mais agudos, que estão na tríade acima dos quatro corpos básicos, dos quatro corpos elementais. Essa tríade acima é exatamente do que se trata esse livro, o Trigramaton. Porque além do Tetragramaton, que é o Jeová que a gente conhece, que no plano elemental, e a gente tem o Trigramaton acima de Jeová, acima do elemental. Essa tríade acima do elemental se trata da consciência. Se trata do núcleo substancial da consciência. E ele é responsável por ordenar o próprio Jeová. Porque o Jeová, com uma quadratura, ele é uma manifestação elemental. Ele é uma expressão desta tríade. Então, a tríade, por ser mais aguda, por ter uma vibração mais acelerada, ela é mais rápida. E por ser mais rápida, então ela funciona como um plano de idealização. Enquanto que abaixo dela, a gente tem a tétrade, é um plano de manifestação. Isso também pode ser compreendido através da filosofia básica de Platão, quando ele usa da dialética para separar o mundo em dois aspectos. Um aspecto sensível, material, que muda, que se transforma, e um aspecto inteligível, que é eterno, imutável e imortal, não se transforma. Isso também se traduz naquilo que a gente chama de vida mortal e vida imortal, ou seja, o humano e o divino. O aspecto humano, que está mais próximo do animal, e o aspecto divino, que está mais próximo do ideal, do espiritual.